Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos da Inglaterra, boa noite a todos do Brasil, boa noite, boa tarde a todos do Brasil, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Eu sou Thales Fonseca, estou aqui hoje com a nutricionista Carolina Simon. Olá, Olá, tudo Carol, tudo bem? bem? Tudo Seja ótimo. bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você pudesse fazer uma breve apresentação aí para as pessoas que estão assistindo a nossa live, por favor. Claro, com certeza. Então, primeiro agradecer o convite de novo, né? Eu acho que a gente está passando informações relativas a qualquer área aqui é fantástico, né? Então, sempre estou aberta a questionamentos, podem me chamar nas minhas redes sociais também para eu ajudar. Meu nome é Carolina Capelari Simon, sou nutricionista, sou gaúcha, nascida no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, ali, cidade perto de Porto Alegre. Sou formada em nutrição há quase aí, vão fazer 10 anos, né? Já faz bastante tempo. Formada em nutrição no Brasil, sou pós-graduada em saúde pública, em nutrição em patologias e em nutrição infantil e obstétrica. Também tenho uma certificação no International Society of Sports Nutrition, que me deixa apta para atender atletas, enfim, pessoas que fazem atividade física. E trabalho em Londres aí acho que fazem 5 anos agora, né, 5 anos inteiros agora esse ano, que eu trabalho como nutricionista aqui em Londres, atendendo todos os tipos de paciente, criança, adulto, enfim, né, no meu consultório lá no centro de Londres. Perfeito, fantástico. Eu quero agradecer a você ter aceitado estar aqui conosco, porque eu acho que assim, a alimentação hoje em dia, a nutrição hoje em dia, é um assunto muito em voga e Claro. as pessoas cada vez mais estão conscientes da importância da nossa nutrição, da qualidade da nossa alimentação no nosso bem-estar. Então, eu gostaria de saber, né, você vai me desculpar que hoje vão ser várias perguntas, mas eu acho que são os Sem assuntos que as problema. pessoas querem saber, né? Existem alimentos que são, por exemplo, mais excitantes, existem alimentos que são mais calmantes, os alimentos têm o poder de influenciar a forma como a gente se sente, o nosso emocional. O que você poderia falar para a gente sobre isso, por favor? Com certeza, né? Eu acho que a nutrição hoje em dia ela está extremamente relacionada com o emocional, né? O sistema nervoso central, enfim. Então, nós temos vários alimentos que podem ou excitar demais, ou nos deixar mais nervosos, ou nos deixar mais ansiosos, né? Quando não utilizados com moderação, né? E quando não se tem algum problema de saúde. Tá? Então, existem duas diferenças, né? Quem tem problemas de saúde e quem não tem nenhum problema de saúde. É claro que quem tem problemas de saúde ou quem é muito ansioso ou tem algum problema com depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno mais psiquiátrico assim, que o paciente queira priorizar ficar mais calmo, é sempre bom evitar café, chá preto, chás com cafeína, né? Alimentos excitantes que dão uma acelerada. Alguns pacientes meus já relataram que se aceleram muito com o gengibre, por incrível que pareça, e não foi uma pessoa, foi um monte de gente, né? Então, tem sim uma lista de alimentos aí, né, vasta, né? Mas assim, os campeões são café, o chá preto e alimentos com cafeína. Coca-Cola, por exemplo, né? Então, eu tenho pacientes também que estão relatando que estão consumindo muito mais refrigerantes na quarentena, que estão consumindo muito mais café, né, durante o dia, porque estão em casa, então o acesso é mais fácil, né? Então, isso pode sim acelerar. E uma coisa interessante sobre o café e sobre alimentos com muita cafeína durante o dia inteiro é que quando a gente consome cafeína em excesso ou a gente consome café em excesso, a tendência no final, ali para o final da tarde, é a gente secretar mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Tomando café em excesso, a gente piora esse quadro e libera mais cortisol ainda, que faz com que o corpo ele tenha uma redução no metabolismo, ele mude o metabolismo. Então, o cortisol está relacionado, né? Os níveis alterados de cortisol estão relacionados com o ganho de peso, tá? Então, é por isso que a gente sempre diz que tudo deve ser feito com moderação, né? Então, assim, ok, tu tem pressão, vamos ver o histórico, né?
Como é que é o meu histórico? Eu tenho pressão alta, eu tenho problema cardíaco, eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa nervosa demais, tudo me estressa, eu sou irritada. Aí a pessoa vai tomar café o dia inteiro, aí não dá, né? A gente precisa ter uma Então, uma moderação. maracujá, né? Ou assim, até incluir de repente um descafeinado, ou tentar incluir mais água, né? Sempre, sempre a água é prioridade. Uma dúvida comum também, Thales, é a seguinte, ó. Carol, café e chá contam como líquidos durante o dia? Não, não conta, tá? Conta quando tu vai lá fazer, por exemplo, um exame, alguma coisa assim, para saber volume, tá? Mas não conta como hidratação. A hidratação, eu, nutricionista, Carolina, eu conto como água pura durante o dia. Então, é por isso que a gente incomoda tanto com essa coisa de tome 2 litros de água por dia. Ou tome água, né? Que é um método bem bacana, um macete que a gente usa para o paciente ter uma ideia de como está a hidratação dele e como está o consumo de água. Observa a urina. Se a urina estiver muito clarinha, se a urina estiver escura, com cheiro forte, está faltando água e tu está desidratado. Se a urina estiver mais clarinha, sem cheiro, tá tudo perfeito, tá tomando a quantidade de água adequada, tá? Então, é isso aí. E é assim, né, Thales? Cada corpo tem as suas exigências, né? Cada corpo tem a sua necessidade, né? Algumas pessoas estão ok com 1,5 litro, algumas com 3 litros, depende, né? Eu gostaria de perguntar também se existem diferentes tipos de nutrição mais apropriados para cada tipo de pessoa. Por exemplo, eu já li a respeito também sobre casos de pessoas que têm um tipo sanguíneo específico e fazem um tipo de nutrição, outras com outro tipo sanguíneo fazem outro tipo de alimentação. Existe isso mesmo ou ainda não foi comprovado nada nesse sentido? Na verdade, assim, o que se observa, por observação, a gente vê algumas diferenças, mas são observações, não são estudos científicos mesmo, né? Ainda existe até uma dieta do tipo sanguíneo, né? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Se o pessoal aqui que está nos assistindo já ouviu falar, provavelmente sim. Mas ainda não se tem nenhuma comprovação disso, né? O que a gente prioriza, né? Sempre é uma dieta equilibrada e personalizada para cada paciente, para cada pessoa, de acordo com as necessidades dela. Isso já vai fazer, porque normalmente, né, Thales, o próprio paciente, a própria pessoa, quando ela consegue se observar bem, ela já consegue ver o que não tá legal. Por exemplo, Carol, já notei que com a carne vermelha não dá certo, eu passo mal, eu demoro horas para digerir, fica voltando, fica aquele gosto ruim. Então, a gente já está observando ali com um sinal, né, de que aquele alimento não é legal para o paciente, né? Então, o melhor caminho, assim, para determinar é sempre se observar e escutar o seu corpo, tá? Então, esse é o melhor caminho, né? Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, porque assim, a alimentação tem muito a ver com o emocional, tem muito a ver com ansiedade, tem muito a ver, principalmente nesse momento agora, né, de quarentena. Os relatos de ansiedade, de aumento da depressão, de aumento dos transtornos psicológicos, os problemas psicológicos estão bombando, né? Então a gente está vendo isso assim aflorar demais nas pessoas. E é claro que isso tem influência na alimentação, as pessoas estão comendo muito mais, estão comendo mais junk food, estão nervosas em casa. Então, assim, o que isso demonstra para nós, né, Thales? Que a gente não está sabendo lidar com a gente mesmo. Que a gente não se conhece. A gente não se conhece. Eu não sei mais distinguir o que é fome, o que é ansiedade, o que é vontade de comer, eu não sei mais, as pessoas não estão sabendo mais, né? Então, isso é um problema. E o que seria exatamente essa questão da nutrição comportamental? Ótimo, ótima pergunta, assim, ó. A nutrição comportamental hoje é uma área nova, assim, nova, eu posso dizer que é nova na nutrição, que estuda justamente, amplamente a nutrição relacionada com o comportamento alimentar, né? Então, já se sabe, já por estudo científico, e inúmeros profissionais que são, assim, os tops na área, que eu digo, né? Que são as pessoas que realmente estudam a fundo a nutrição comportamental, já mostraram por A mais B de que a gente não pode mais excluir isso, o comportamento e as emoções como um fator, ok,
para a alimentação. Não, elas têm influência sim e a gente precisa considerar. Né? Então, o que a nutrição comportamental traz para nós? Essa compreensão de que a alimentação ela envolve um todo, ela envolve um contexto da vida do paciente que é também emocional, de cultura, de hábitos, de prazer de comer, né, de aceitação do próprio corpo, porque não é todo mundo que nasceu para ter 40 quilos, 50 quilos. Tem gente que nasceu para ser um pouco mais gordinha, tem gente que nasceu para ser um pouco mais magrinha, tem gente que é alta, tem gente que é baixa, tem de tudo. E por que a gente criou tantos padrões dentro da nutrição e a gente luta tanto para se encaixar em padrões? E é por isso que vem os problemas com dieta, com alimentação, com comportamento, com ansiedade, porque a gente tenta incessantemente, às vezes, se enquadrar numa coisa que não é para nós. Né? Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a nutrição comportamental está aí para nos ensinar um pouco disso. E também estimula muito o comer intuitivo, o conhecer o próprio corpo, escutar o seu corpo. Né? É um processo, né, Thales? Não é assim, amanhã eu vou fazer uma consulta com uma nutricionista comportamental. Não é assim. Em geral, os nutricionistas comportamentais, eles indicam muito para psicólogos e para psiquiatras, para profissionais. Então, assim, a gente sabe o nosso lugar. Nosso lugar é ser nutricionista. Se a gente não consegue ajudar o paciente de forma integral, a gente precisa delegar o serviço, passar para um médico, passar para um psiquiatra, passar para uma psicóloga, enfim, né? Então, é isso, assim. Eu acho que é uma área em crescimento total e com força total agora, que vai ser ouvida, com certeza. Seria isso pelo fato dos distúrbios alimentares estarem crescendo, por exemplo, bulimia, anorexia, e aí, de repente, como tem um número muito grande de pessoas que estão com distúrbios alimentares, aí essa área da nutrição está crescendo tanto? Claro. Na verdade, o que está acontecendo? Os transtornos alimentares sempre fizeram parte da sociedade, né? A sociedade sempre tentou. A gente tem certos padrões que a gente quer seguir porque a gente acha que é o certo, ok? Então, o que acontece? A gente tenta se enquadrar nesses padrões e com o passar dos anos, o que aconteceu? As pessoas passaram a se comunicar e falar mais sobre os seus problemas e se abrir mais, e agora tem rede social e se expõe mais, as celebridades colocaram aí que também tiveram transtorno. Então tá ficando assim, tá começando a desabrochar essa flor aí, que na verdade é uma caixa, não é uma flor, é uma caixa de Pandora, né? É uma loucura, porque o que a gente viu que não são poucas pessoas, são muitas, e as pessoas só não falavam sobre isso. Então a coisa tá absurda e também estão surgindo também outros transtornos que os psiquiatras, os especialistas estão classificando como novos transtornos alimentares. Nós temos aí a ortorexia, que é que é a necessidade de comer saudável o tempo inteiro. Então a pessoa ela deixa de viver porque ela vai num evento e não tem nada saudável que ela possa comer. Acaba então, ela não vai. Não. Então, aquilo acaba se transformando numa grande neurose, né? Então, isso está muito longe de ser saudável, muito longe, porque isso afeta o psicológico, afeta a tua vida. No momento que a alimentação ela afeta a tua vida de maneira que tu deixa de fazer coisas para poder manter aquele padrão que tu acha que é certo, daqui a pouco a gente tem que avaliar como tá a tua cabeça, né? Então, essa é a grande questão. Então, sobre os transtornos alimentares, né, Thales, sempre existiram. E só que hoje em dia que se abriu a caixa de Pandora e as pessoas estão colocando para fora seus sentimentos, né? E falando abertamente. Nós temos aí um monte de celebridades, a Angelina Jolie, nós temos aí a Demi Lovato, que também teve problemas seríssimos com a aceitação do corpo, sofre agressões na internet, que está um pouquinho mais acima do peso. Então, assim, até que ponto, né, o ser humano tem direito de ir numa rede social de alguém e agredir alguém? Então, entra aí em outro assunto que vai longe, né, Thales? É verdade. Para conversa, né? E, assim, existe também uma questão dos picos
que aquele alimento dá na sua corrente sanguínea durante o momento em que ele é absorvido. Vou dar um exemplo. Se você come uma massa integral, aquela massa ela vai demorar mais tempo para dar um pico de glicose no seu sangue e, portanto, ela não vai afetar o seu estado emocional tão intensamente quanto se você pegar 2 colheres de açúcar branco e botar embaixo da língua. Existe isso também? Claro, claro. Na verdade, isso, a questão da alimentação, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ao invés de almoçar um prato com arroz, feijão, carne e salada, um prato bem feito, né, com uma quantidade de comida ok, né, porque tem gente que come pouquinho, tem gente que come mais. Come bem no teu almoço. Em vez de almoçar bem, eu vou comer uma fatia de bolo bem grande. Tá? Então, assim, na situação que a gente se encontra agora, são vários fatores, é multifatorial que a gente fala, né? Então, assim, numa situação como a de agora, onde há muito estresse, cortisol lá em cima, pessoal com a dieta toda desregulada, a rotina tá toda desregulada também, né? Porque são poucas as pessoas que eu observei que estão com uma rotina estabelecida, né? Com os filhos, com a família, com o horário de alimentação, com tudo isso. Dentro desse contexto, comer essa fatia de bolo pode sim ser pior. Por quê? Porque tu vai estimular o teu paladar pro açúcar, tu vai liberar mais glicose no teu sangue, tu vai liberar mais insulina, tu vai, daqui a pouco, esse pico de glicemia, né? Porque comeu o bolo, a glicose vai lá em cima, daqui a pouco ela cai. E quando a gente come uma coisa muito açucarada, essa glicose caindo muito rápido, pode dar uma sensação de cansaço, de mais vontade de doce, de mais ansiedade, com mais vontade de comer mais doce ainda. Então, o que é o indicado, né? É claro que tem toda influência, toda mesmo, tá? E principalmente alimentos que são muito energéticos, muita caloria, né? Que são doces, bolos, salgadinhos, frituras, batata frita, né? Não estou demonizando nenhum alimento, é só para dar um exemplo. Mas, assim, esses alimentos, eles tendem a estimular mais ainda que a gente coma eles mais, e mais, e mais, e mais. E se a gente já está ansioso, vai ser pior, porque a gente vai querer mais ainda. Então, o que é o ideal? Tentar manter uma rotina, o contexto bom. O que é o contexto bom? Tentar praticar 1 hora, pelo menos, de atividade física por dia e tentar sair de casa tomando todas as medidas de precaução, de prevenção, de contágio de doença, enfim, da pandemia, enfim, né? Usando máscara, higienizando bem as mãos. Tentar sair do ambiente da casa, tá? Com segurança, é claro. Tem muitas pessoas, Thales, que estão com medo de sair de casa. Então, eu digo, não precisa ter esse medo. Toma todas as medidas que tu pode, usa máscara. Quando for caminhar ao ar livre, tu não precisa usar máscara, mas quando tu chegar no ambiente do teu prédio, for entrar no hall do prédio, for entrar no lugar fechado, tu usa tua máscara no transporte público. Fazer uma atividade física, então, importantíssimo, tá? Ter uma rotina de trabalho estabelecida com horários para assim como tu tinha na tua vida antes da pandemia, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar a reduzir o estresse e a também não ter tanto craving, não ter tanta vontade de consumir alimentos muito calóricos, né? Então, é um contexto, não é só assim, o tal certo alimento vai fazer com que... Não é só o alimento, são várias coisas que estão em volta disso, né? Então... Essa questão da integração que você falou é interessante para mim abordar aqui no vídeo, porque na live, porque é exatamente esse o objetivo da nossa reunião aqui hoje, que as pessoas compreendam que é preciso haver uma junção entre o teu estado físico, o seu estado alimentar, o seu estado emocional, né? E aí, às vezes, quando há algum tipo de transtorno, né? Você usou a palavra mais academicamente correta aí, às vezes é necessário que você tenha um acompanhamento de vários profissionais. Por exemplo, você pode ter um fitness instructor para poder te auxiliar com o tipo de exercício que você precisa fazer. Ao mesmo tempo que você pode ter um médico especialista em área esportiva e que faça um check-up da sua saúde para ver até aonde o seu corpo aguenta certos tipos de exercício.
Ao mesmo tempo que você pode ter a nutricionista aí, ou nutricionista, que vai cuidar da sua parte alimentar através da nutrição comportamental. E, ao mesmo tempo, em alguns casos, você pode precisar também da psicoterapia com um psicólogo ou até com um psiquiatra para medicar essa pessoa de forma que ela venha controlar os seus transtornos, ou transtorno de personalidade, ou algum transtorno mental que essa pessoa possa vir a ter, porque se ela não tiver controle sobre as emoções dela, ela muito dificilmente terá condições de, sozinha, com a nutricionista, fazer o controle do que ela está ingerindo. Na verdade, ela vai passar a utilizar a alimentação como muleta e não como forma de se nutrir. E é uma coisa que eu gostaria que você falasse também. Qual a diferença entre usar a alimentação ou a nutrição para viver bem, ter qualidade de vida e saúde, e usar a comida como muleta emocional ou psicológica para atingir estado de excitação ou para controlar a depressão? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor? Claro, claro. Não, na verdade, é o que mais acontece, né? Então, é o que eu mais tenho visto. Que nem eu disse, assim, é demais. A relação entre o teoricamente estar em casa sem fazer nada ou estar em casa só alterou muito a questão emocional das pessoas. E isso tem influência na alimentação, porque aonde a gente... Qual é esse buraco que a gente quer preencher tanto com a comida? O que é isso? Isso é algo emocional, né? Então, assim, por que tem que ser a comida? Às vezes não é só a comida, podem ser outras atitudes, alguma, sei lá, não sei, alguma mania, alguma coisa que a pessoa tem, mas em geral, né, a alimentação, ela está diretamente relacionada com esses transtornos, e às vezes, né, o paciente ele não tem nenhum transtorno, e ele numa situação como essa, ele desenvolve ou ele passa a ter essas reações, essas ansiedades e picos de craving, de vontade de comer doce e tal, ele nunca teve na vida e daqui a pouco ele tem. Então, é isso que a gente tem que sempre passar, que na verdade o autoconhecimento ele não envolve só a questão da nutrição, do conhecimento do corpo, né, do conhecimento da mente, da espiritualidade, todos esses fatores juntos que ajudam o paciente a enxergar melhor, com mais clareza as coisas, né? Então, assim, não adianta nada, né? Tem muitos profissionais da saúde que estão doentes também, Thales. Então, assim, é muita gente doente. E, né? E aí que a gente vê como o ser humano é frágil, né? Então, essa relação é muito estreita, sempre foi. Só que agora ela está muito pior. Né? Então ela ela aflorou com muito mais força agora nesse momento, né? Então aí vem meme na internet, a gente vê aí no Facebook meme toda hora sobre a quarentena e o ganho de peso, né? A gente vê aquelas piadas e tal. É piada, mas assim, se vê um sofrimento por trás daquilo, a gente tá vendo que isso não tá bacana, que a pessoa tá rindo, mas tá rindo da própria desgraça, né? Porque ela tá ali, ela tá comendo demais, ela tá fazendo pouca atividade física, ela não tá conseguindo se ajudar, porque muitas vezes o que acontece é que o paciente não consegue aceitar que ele está doente, ou aceitar que ele precisa fazer uma terapia, aceitar que ele precisa ir no médico, conversar com o médico sobre medicação que seja. Porque eu sempre falo, medicação, beleza, não é bom tomar sempre, não seria bom tomar, mas se a gente precisa, a gente tem que tomar, né? Então, se o médico te orientou, tu confia no teu médico, ele te disse, olha, é bacana a gente, de repente, começar a medicar, depois tu tira a sua medicação, enfim. Isso tudo o médico vai te orientar. Então, a gente precisa ter a mente aberta para aceitar esse tipo de opinião também, né? Interessante também falar aqui para as pessoas que estão assistindo, aqui, assim, eu sou leigo, tá? Eu não sou nutricionista, claro. E a minha visão é de um leigo, por isso que eu trouxe especialista em nutrição aqui comportamental para poder falar. Mas, assim, o que eu tenho notado é que as pessoas, elas olham somente o fim que elas querem atingir sem olhar os meios, né? Aquela velha frase maquiavélica de os fins justificam os meios e acabam prejudicando a própria saúde. Por quê? Existem alguns médicos, não estou citando o nome aqui, né, no Brasil, mas enfim, de forma geral,
que não são, digamos assim, tão éticos com relação à questão da saúde da pessoa. Então, eles fazem fórmulas para a pessoa tomar remédio para emagrecer sem sequer fazer um exame de sangue, sem saber se aquela pessoa pode tomar aquele remédio, sem saber as interações daquele remédio com outros remédios, e aí, de repente, a pessoa fica com o metabolismo muito acelerado, acaba tendo um nível de ansiedade muito maior e acaba ingerindo até mais alimentos para poder gerar conforto por causa da ansiedade que ela está tendo, com os químicos que aquele remédio receitou. Acontece isso também? Acontece. A gente chama muito na nutrição de efeito rebote, né? Que é o efeito pós-medicação. Né? Então, por exemplo, estamos aí tomando uma sibutramina, que seja, tá? Estou dando um exemplo, tá? Não que a medicação, quando acompanhada por um médico, porque a sibutramina e remédios para emagrecer são muito usados até para tratamento da obesidade por médicos muito sérios. Só que hoje em dia existem outras maneiras de se tratar o paciente. Então, a medicação está ficando para trás, está ficando lá para trás. Então, assim, quando o paciente ele procura, que nem tu disse, falta de ética e tal, tem muito, isso aí tem no mercado o tempo inteiro, né? Mas o que a gente sempre deve fazer para alertar o paciente ou para alertar as pessoas é sempre dizer assim, ó, se a pessoa está te prometendo milagre, está te prometendo facilidades, desconfie. Porque não existe facilidade. Aí eu vou fazer o gancho, desculpa te interromper aí. Claro, claro. Eu acho que isso vale para a vida particular, isso vale para a nutrição, isso vale para exercício físico, isso vale para aqueles remédios que fazem anúncio na televisão, para estudo. Vale para a religião também. Se as pessoas começam a prometer muito milagre, desconfie. Desconfia, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, ó, não existe... A gente procura tanto por facilidades na vida que a gente acaba esquecendo que às vezes o caminho mais difícil é justamente o caminho que a gente tem que trilhar. Né? Então, esses dias até escrevi um texto no meu Instagram, eu falei assim, buscando por facilidade, se a gente veio atrás de alguma coisa buscando facilidades, a gente não aprendeu ainda o que é viver, porque não é assim. Então, é isso que eu sempre digo, desconfia, sempre desconfia, e com certeza o uso de medicação, assim, sem controle, fazer dietas restritas demais, fazer loucura demais, passar fome. Tem gente que desmaia de fome, né? Que fica dias sem comer, só ingerindo líquidos. Gente, não é normal, não é natural. Não é. Se tá te fazendo mal, por que fazer? Por que tu tá fazendo? Mas eu tô desesperado, eu preciso emagrecer, porque eu preciso. Vamos buscar o bom senso no meio disso. Vamos buscar o meio termo, né? Eu sempre digo que o bom senso tá fora de moda, né? O pessoal quer o extremo, né? Então, assim, o bom senso, o que é o bom senso? É lentamente tentar ter uma vida melhor, uma dieta melhor. Se eu não estou feliz no meu trabalho, eu vou procurar um outro trabalho, eu vou procurar mudar isso que está me incomodando, me fazendo comer mais. Eu vou procurar ajuda de um profissional da psicologia, eu vou procurar um nutricionista, eu vou me esforçar um pouco mais, mas enxergar os problemas porque a gente sempre é a causador da maior parte dos nossos problemas, né? Nós mesmos, né? Então... Verdade. Para quem entrou agora na nossa live, estamos aqui conversando com a nutricionista Carolina Simon. Carolina é nutricionista, especialista em nutrição comportamental e tem um consultório na Harley Street, correto? Correto. Eu sou especialista em nutrição infantil, eu sou pós-graduada em nutrição em saúde pública e nutrição em patologias. Né? E atendo aqui no centro de Londres, na Harley Street ali. Isso. Nesse período de pandemia, existem pessoas que querem se consultar com você lá no Brasil, por exemplo, na China, no Canadá. Elas podem fazer uma consulta à distância e, caso positivo, você poderia passar um telefone de trabalho que vai ficar gravado na nossa live. As pessoas sabem naturalmente, e também, se puder passar seu Facebook, seu Instagram, mas um telefone para as pessoas, caso você possa fazer consulta à distância e você poder explicar para essas pessoas como é que funciona isso, porque geralmente a gente imagina, a nutricionista tem que estar presente, porque ela vai pegar aquele grampinho que aperta na minha nossas gordurinhas lá,
né? Não, não, Então, não. sem o grampinho da gordurinha, como é que ela vai medir meu body mass index, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, se é possível atender à distância, como é feito e passar o seu contrato. Claro, claro. Inclusive, é uma área em grande crescimento, é a atuação dos profissionais de saúde, tanto médicos como nutricionistas, como todos os profissionais de saúde, agora no atendimento online, né? Por quê? Porque a gente sabe que o atendimento, ele nada mais é do que uma conversa, assim como a gente está tendo agora. A gente quer conhecer o nosso paciente, a gente quer saber do contexto da vida do paciente, de como ele se alimenta, de como ele vive, quanto de atividade ele faz, como ele está se alimentando, como é que é a dieta atual dele, como é a rotina dele de trabalho. Tudo isso a gente conversa, né? E sobre a avaliação física, né, para nutricionista, estou falando do caso da nutricionista, não dos médicos, né? Eles podem falar por eles. Mas hoje a gente sabe que tem outros métodos de avaliação física que a gente pode orientar o paciente a fazer na hora da consulta, assim como a gente está falando agora. Tá? Então, eu oriento o paciente a fazer medidas de circunferência com fita métrica, aferir o peso, a estatura, a gente conversa sobre o histórico de saúde, de vida desse paciente, como foi a vida dele em termos de peso, quanto ele ganhou, quanto ele perdeu, como funcionou o metabolismo dele. Então, assim, é muito assunto que tem para falar numa consulta online com nutricionista, né? E quanto a contatos, assim, para quem quiser me encontrar, é só digitar no Google, nutricionista em Londres, vai me achar meu nome lá, Carolina Capelari Simon, pronto, já me achou. Tem lá, tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem tudo lá, tem meu website para quem quiser mais informações, o meu número tá lá também. Então, é só digitar nutricionista em Londres, acabou. Você tem algum número que você possa passar agora live para as pessoas de telefone de contato ou você prefere contato através das redes? Pode me chamar via rede social, que eu estou sempre online. Sempre online. Instagram, principalmente. Nutricionista em Londres, de novo. Mais fácil impossível. Tô eu, inclusive, na foto lá com o plicômetro na mão, que é esse aparelhinho que todo mundo morre de medo, né? Plicômetro, chama? Plicômetro. A gente chama ou de plicômetro, ou de... Eu, como sou nutricionista old school, né? Eu falo plicômetro ainda, mas é o adipômetro, né? Adipômetro. Aqui chamam de caliper, chamam de, né? Enfim, tem vários nomes aí, né? Tesourinha da maldade, né? Que tesourinha, pega na nossa tesourinha e a gente leva o beliscão do desespero, né? E a questão dos alimentos afetando diferentes áreas do cérebro. Por exemplo, é verdade que o açúcar afeta uma área do cérebro que está ligada diretamente a vícios, que seria a mesma área, por exemplo, de algumas drogas pesadas, e isso causa addiction, é verdade isso? Na verdade, assim, existe uma discussão bem grande em relação a isso, né? Na nutrição, alguns nutricionistas deles defendem que não é igual porque uma droga é muito mais potente, não tem nem comparação, né? Eu tendo mais esse lado, mas eu sei que existe um vício, mas é mais um vício em questão de dependência emocional e de dependência do paladar, né? Então, e claro, emocional, que nem eu disse agora, por quê? Porque quando tá me faltando alguma coisa na vida, eu vou direto para açúcar, que é o que me dá o prazer momentâneo, né? E é a mesma coisa que, assim, não é a mesma coisa que uma droga pesada, porque não tem comparação, porque uma droga pesada, ela tem um processo químico terrível no cérebro, né? Mas o açúcar, ele, quando consumido em excesso, ele tende a desencadear também uma sensação de prazer muito grande, uma sensação de, assim, de bem-estar tão grande que a pessoa vai voltar a buscar aquilo com frequência. Então, se a pessoa quer dizer assim, eu sou viciada em açúcar, de repente, ela também está um pouco certa, né? Então, assim... Então, o açúcar, ele ativa uma área de prazer no cérebro, seria isso? Ele ativa o prazer, o nosso paladar, né? Desde a nossa infância, ele é mais estimulado para doce ou salgado. Hoje em dia, tá? Isso já começa na barriga da mãe, tá? O desenvolvimento do paladar,
tá? Então, a gente já nasce já com algumas questões bem formadas e vai desenvolvendo aí nos primeiros anos de vida, né? Principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, o que acontece? Na introdução alimentar, né, principalmente a nossa geração, aí anos 80, anos 70 e tal, os pais ofereciam o quê? Ou fruta ou sopinha e comida salgada. A gente não tinha o azedo, a gente não era oferecido o amargo, porque tinham pena da gente, e pode oferecer, não tem problema nenhum. E hoje a gente tem esse conhecimento. Só que muita gente já cresceu com esse estímulo do paladar ou muito doce ou muito salgado. Então, o que acontece? A tendência é sempre buscar esses alimentos muito salgados ou muito doces. Entendeu? Você acredita, uma outra pergunta, uma curiosidade minha, que certos tipos de alimentos acabam sendo associados a memórias positivas ou negativas no cérebro também? Muito. E assim, isso daí também é uma das questões que que se aborda muito na comportamental, né? Que é não perder esse vínculo emocional com a comida, não negar isso, porque no momento que tu nega isso, tu também nega as tuas raízes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, aquele bolo que a nossa avó fazia lá na infância. Não, a gente não é proibido a gente não pode, não precisa detestar esse alimento. A gente ama esse alimento de paixão. Por que a gente tem que negar isso, né? E é claro que a memória do nosso paladar, o cérebro tá assim diretamente ligado a isso, né? São alimentos que têm um poder sobre a gente muito maior do que a gente imagina. Né? Então, assim, eu comi ali 3 fatias de bolo porque era o bolo que a minha avó fazia e tal. E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Então, é isso que tem que se entender para se procurar o equilíbrio, né? Que a gente não precisa fazer de nada um big deal, né? Nada precisa ser muito. É claro que a maior parte do tempo a gente precisa ter uma alimentação mais saudável porque vai ser muito melhor para nós. Mas que abrir exceções certas vezes nunca vai ser ruim, porque faz bem para a alma da gente, para o corpo, para a cabeça da gente. Às vezes comer aquele bolo é tudo que tu precisava depois de uma semana difícil. E tá tudo bem, né? Não vejo problema nisso. O problema é o excesso, é comer o bolo todo dia, comer chocolate doce todo dia, é exagerar todos os dias. Isso sim causa sérios problemas de saúde, né? Então, esse é o grande problema, né? Então, para quem entrou agora, é importante entender que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Não só a integração, né, do estado, digamos assim, mental, emocional, no fator médico, que seria tratamento, caso necessário, com psicoterapia ou psiquiatria. Claro. Tem também a questão orgânica, né, no qual o médico vai dizer para você quais são os seus limites do seu corpo, né, para você, que tipo de exercício você deve fazer, que tipo de alimentos você deve usar, porque eu acredito que você também, quando recebe um paciente, se você recebe um paciente que já tem a informação de que ele está com nível de colesterol altíssimo, você vai ser obrigada a receitar uma dieta mais restritiva do que uma pessoa que está com nível de colesterol normal. Então, como é que funciona isso? Você às vezes pede para a pessoa fazer exame de sangue, ir ao médico, fazer exames para poder complementar o seu trabalho na nutrição? Com certeza, toda certeza, né? Na verdade, sim, não existe tratamento nutricional sem um background médico, não existe o paciente que tem qualquer problema de saúde, não existe sem uma consulta médica, né? Às vezes o paciente me procura para resolver, ele fez um exame por conta e ele me procura para resolver o problema. Eu digo, não, primeiro tu consulta um médico e depois a gente conversa sobre o assunto. Né? Eu tenho pacientes no Brasil que eu atendo muito, pacientes que são diabéticos, pacientes com problemas sérios de saúde, que todos eles têm um amparo médico, eles têm um tratamento médico concomitante com a consulta nutricional, porque as duas áreas não existem sozinhas, elas estão ali juntas, né? Então, não existe isso. Às vezes precisa de medicação. Quem pode fazer isso é o médico. O nutricionista não pode prescrever remédio. Nutricionista pode passar suplementação, coisas naturais, coisas de que ela tenha conhecimento, a alimentação, que vai ser, de certa forma, um remédio para aquele paciente, porque vai tratar o problema dele também,
Mas o melhor, Thales, seria, né, um mundo ideal. Eu tenho um mundo ideal e um mundo real, né? No mundo ideal, o que a gente quer é prevenção. A gente quer prevenir esse paciente de chegar na diabetes, prevenir ele de chegar no problema cardíaco, prevenir. Então, para isso, a gente precisa mudar os hábitos antes que eles venham, que os problemas cheguem, né? Então, com toda certeza, assim, direto eu encaminho, né, para atendimento médico. Principalmente aqui em Londres, no Brasil também eu mando. Eu tenho profissionais que eu conheço no Brasil que eu indico também. Então, hoje em dia está tudo muito, muito assim globalizado, assim, muito conectado, né? A gente tem contato com todo mundo agora, né? Essa era da informação, eu acho que trouxe algumas ferramentas muito importantes no sentido de conhecimento, de popularizar o conhecimento para todas as pessoas em diversas áreas. Né? Seja na área acadêmica, se você estiver estudando, se você quiser se informar sobre algum assunto, ou no caso aqui que a gente está falando sobre a nutrição comportamental. Então, hoje em dia, as pessoas têm mais informação. E também tem aquela questão que você falou sobre o fato das celebridades estarem coming out com essas informações. Olha, eu tenho um transtorno alimentar, eu sofro com ansiedade, eu sofro com bulimia ou anorexia, enfim. Então, esse fato faz com que as pessoas juntem, né, a informação que hoje em dia está mais disponível facilmente, ao fato das celebridades serem, né, formadoras de opinião, né, os digital influencers, né? Então, junta esses dois fatores e as pessoas se sentem mais à vontade para procurar ajuda com relação aos transtornos alimentares que elas têm e que no passado simplesmente seria, digamos assim, deixado de lado como algo comum. Ah, eu gosto de comer gordura, tá tudo bem, o outro bebe muito café, tá tudo bem, e deixa para lá até que um dia a pessoa tem 50 anos, ela morreu de infarto fulminante e não sabia que estava com colesterol alto. Então, hoje em dia, a informação e o fato dos formadores de opinião estarem sendo bastante abertos com relação a esses assuntos, a esses temas, ajuda com que as pessoas tenham aquele despertar, né? Aquele clique interno e possam procurar ajuda. Né? Claro. Uma coisa bacana da gente falar aqui também é assim, é sempre o paciente, o paciente, eu chamo paciente porque eu lido com pacientes, né? Então eu sempre falo paciente, mas o público, as pessoas em geral, procurarem conteúdos que elas gostem de qualidade na internet. Eu sempre digo que a rede social, ela te ajuda muito, por exemplo, que nem tu disse, as celebridades fazendo campanhas positivas para ajudar as pessoas que têm os mesmos problemas, as mesmas doenças, os mesmos transtornos. Bacana, beleza? Dando informação, ajudando. Agora tem o conteúdo contrário, né, Thales? Aquele que é tóxico, aquele conteúdo que te faz mal e que às vezes tu continua assistindo porque aquilo te irrita tanto que tu quer assistir para se irritar mais. Então, não faça isso. Não faça isso, porque isso afeta diretamente a saúde mental. Né? Então, assim, tem gente que agora o pessoal está reclamando muito, né? Agora da questão também, principalmente no Instagram, que é a rede social da moda agora, da glamorização, né, da vida em geral e das mentiras, né, que se contam na internet. Dos estilos de vida que não existem, né, das personalidades que estão aí caindo por terra e mostrando, né, como são realmente. Então, assim, as pessoas estão um pouco fartas do mundo falso. Elas querem pessoas reais, pessoas que falam a linguagem delas, pessoas que são humanas, pessoas que estão ali para ajudar, né, de coração mesmo, não estão ali só para sugar ou vender produto e isso e aquilo. Então as pessoas estão começando, e eu sempre digo, se tem algum conteúdo que te incomoda, para de seguir imediatamente, não fica assistindo aquilo, porque aquilo não te acrescenta, acabou, né? E isso faz com que às vezes o paciente também não se estimule tanto a ter mais transtornos, né? Mais problemas, né? Porque ficar olhando ali todo dia a rotina de uma pessoa que é perfeita, que tem o corpo perfeito, que tudo é lindo, maravilhoso, que é o que ela passa, mas na vida real a gente sabe que às vezes não é assim. Aquilo pode fazer com que tu ache, poxa, minha vida é uma porcaria. E eu tô aqui olhando essa mulher passa o dia na academia, ela come só uma coisa feita em casa por cozinheira,
e eu tô aqui, coitada, não consigo nem cozinhar minha comida porque tem que trabalhar 15 horas por dia. Então, é isso, né? Então, procura uma questão alguém... do marketing também, não é? Porque se Claro. você deve lembrar também, quer dizer, não lembrava não, porque você é mais jovem do que eu. Mas, enfim, na década de 80 eu me lembro muito bem daqueles cowboys americanos, né, com cabelão louro, chapéuzão, fumando um cigarro, o cara Marlboro. 30 gramas de gordura, super saudável, sorridente no cavalo e fumando pra caramba. Marlboro, né, enfim. E aí depois foram proibindo esses anúncios de cigarro, e aí cada vez mais com a informação, né, disponibilização da informação para o grande público, foi ficando até inaceitável, né? Mostrar uma pessoa tão saudável fumando. Exatamente. Então, graças a Deus, é né? a mesma coisa que mostrar uma pessoa se entupindo de junk food, né? Não vou falar aqui o nome da rede de restaurantes, mas enfim, se entupindo de batata frita, Coca-Cola, e mostrar a pessoa super saudável, alegre, no paraíso, lá nas Ilhas Maldivas. É meio destoante o marketing do que fazem. E, às vezes, acontece aquilo que você falou também com as celebridades. Elas estão com aparentemente o corpo perfeito, se mostram com um marketing sempre sorridente, bem, com roupas belíssimas, que às vezes são roupas até patrocinadas, que nem são delas, né? Claro, que ela botou grande parte. para tirar a foto, e ela está sorridente, mas quando desliga as câmeras, ela é amarga, ela é azeda, ela é infeliz, ela é obcecada com o processo, né? Exatamente. Seria ortoréxica, anoréxica, né? Ou às vezes a gente não sabe como ela chegou naquele corpo, se foi de maneira natural, se foi por meio de medicação, se foi por meio de dieta extrema, de sofrimento, de um transtorno alimentar como anorexia. A gente não sabe. E aí a gente tenta, e aí o que acontece? O público, às vezes, tenta, como já está fragilizado com o seu problema de obesidade, de excesso de peso, ele se deixa afetar por isso, isso só piora o transtorno deles. Então é isso, né? Não é assim, né? A pessoa tem inveja porque ela é assim. Não, não é. A pessoa, ela se sente inferior e ela fica cada vez pior com uma situação dessa, né? É porque ela já não tá legal. Então ela assiste uma coisa que ela nunca vai ter na vida dela, que ela não vai ter, porque para chegar num patamar onde se tem uma cozinheira, onde se tem um personal trainer 24 horas, onde se tem... Tu tem que, né, ter muito, muito dinheiro, né? Então, assim, é isso, né? As pessoas tendem a entender isso como uma frustração, tendem a levar para o lado da frustração. Nossa, olha só que legal a vida dela, né? A minha vida é uma porcaria. Então, tu fica ali naquele ciclo. É um conteúdo que, de certa forma, é tóxico, porque ele não é real, ele não mostra, assim... Eu conheço muitos conteúdos maravilhosos, assim, de pessoas que são reais, que têm filhos, e aí vão trabalhar, e fazem sua atividade física, comem bem, e tem dias que comem porcaria. Então, ver essa realidade faz a gente entender, poxa, que bacana, né? Olha só que legal, vou fazer que nem ela, vou começar a correr, porque eu também tenho filho, eu também tenho que cozinhar, e eu também tenho que trabalhar, e ela está conseguindo. Então, assim, são conteúdos positivos que nos estimulam. É isso que a gente tem que buscar. E, às vezes, um conteúdo mais blogueira, mais, assim, mais fitness também é positivo para algumas pessoas. Então, a gente é que tem que avaliar qual conteúdo para nós incomoda, para nós não faz bem, e qual conteúdo é bacana, né? Então, isso também é uma coisa bacana da gente falar, né? Você não acredita que cada um tem que ter o seu momento de despertar? Aquele momento em que a pessoa vai dizer, não, eu tenho um problema com a alimentação, eu preciso de ajuda. Nesse momento de despertar, ela não vai conseguir ser ajudada porque ela vai começar a dieta e vai parar. Você não acredita nisso? Na verdade, o meu público, Thales, é o público, justamente esse público na faixa dos 30, 40 anos, aquelas pessoas que já tentaram todos os métodos, menos o que elas deveriam fazer, que é ir na nutricionista. Então, a nutricionista sempre é a última opção, né? Então, assim, esse perfil de pacientes que me procura é justamente por eu tentar passar uma visão da alimentação mais tranquila, menos punitiva, menos taxativa, menos histérica,
né? Porque o que a gente vê muito hoje em dia é uma histeria em relação à alimentação, uma histeria, uma loucura. Tipo assim, não, porque tem que parar de comer arroz, porque o arroz tem isso, o arroz tem aquilo, o arroz... Então, assim, calma. Vamos ver o que é bom para ti, o que se enquadra no teu dia. Às vezes a pessoa ama o tal do arroz e aí a pessoa proíbe de comer o arroz e aí sim que ela vai comer mais arroz, porque foi proibido. Então, é esse meio termo, é esse bom senso que eu vejo muito nesses pacientes na faixa de 30, 40 anos que estão buscando o bom senso, o meio termo, uma vida saudável, com uma perda de peso, é claro, mas sem muita restrição extrema, sem muita loucura, né? Sem aquela militância em relação à alimentação que a gente vê muito, né? Então, é isso, assim, eu vejo que quando o paciente ele não está pronto para fazer, é porque ele aí sim que ele não vai, que ele não vai, que quando ele não está psicologicamente bacana, ele tende sim a não seguir o cardápio, entendeu? Pronto, então não teve aquele despertar ainda da consciência de que Não ele teve. precisa, não adianta. E isso é uma coisa interna. Interna, é de cada pessoa, né? Ótimo. Bom, eu acho que a gente já tocou aí em todos os pontos que a gente poderia tocar para uma live. Quero agradecer à doutora Carolina Simon, nutricionista de Londres, da Harley Street, por ter dedicado aí 50 minutos do seu tempo. E, novamente, eu gostaria de pedir para você indicar para quem entrou na live agora como faz para te achar, o seu telefone, seu contato, para a gente poder encerrar a nossa live. Claro, primeiro aí, ó, vamos pedir para o pessoal compartilhar essa live o quanto puder, em todas as redes sociais que puder. Então, quem quiser compartilhar, marcar alguém aqui em comentários ou me procurar na internet, é só digitar no Google Nutricionista em Londres ou no Instagram Nutricionista em Londres. Vocês vão me achar com facilidade. Meu nome é Carolina Capelari Simon, sou nutricionista aí há quase 10 anos, atuante, né? E sou uma nutricionista muito tranquila em relação à alimentação, gosto de disseminar saúde de todas as formas possíveis. E vocês me acham como nutricionista em Londres, no Google, no Instagram. É isso aí, barbada, fácil. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar antes da gente encerrar a live? Queria te agradecer por ter me convidado para estar aqui, adorei o papo. Se deixar, a gente conversa aqui a noite inteira, até amanhã. Eu agradeço a você pela disponibilidade de tempo, que eu sei que você tem muitos clientes. E para quem está entrando agora, não se preocupe, porque a live vai ficar aí disponibilizada no Facebook. Nós vamos manter a live. Vocês podem assistir depois. E a doutora Carolina Simon atende à distância também. Ela já passou durante a nossa live os contatos dela. É só jogar no Google, nutricionista em Londres, Carolina Simon. Vocês vão achar Instagram, Facebook, contato, telefone facilmente. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Bom final de semana para vocês aí. Boa noite.